Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. No nosso segundo vídeo de tour do tour em Atenas, melhor dizendo, a gente vai ver o Partenon. É um prédio interessantíssimo, a versão que a gente vai ver aí é a do século V a.C., e é importante frisar que é essa e não outra, porque o Partenon, tal como o Coliseu ou como qualquer outro prédio muito antigo, ele tem uma história bem complexa, galera. Então, para vocês terem ideia, no século VI d.C., por exemplo, ele vai se tornar uma igreja cristã dedicada a Maria Parthenos. Ou um pouquinho mais para frente, ele vai sediar uma mesquita durante o período da ocupação turco-otomana. Depois, mais na frente ainda, tem combates com venezianos, enfim, o prédio praticamente inteiro vem abaixo. Então a gente está falando de uma construção aí que tem cerca de 2.500 anos de idade. A gente tem que lembrar sempre como dizem os historiadores, né, o Sertor fala isso muito bem, ele fala da estrutura folheada do tempo, né? A gente tem uma construção no nosso presente, mas que ela carrega consigo marcas, carrega consigo histórias e camadas de sentido que nem sempre estão aparentes à primeira vista, beleza? Então, vamos fazer o de sempre, galera. Se prepara aí, se segura na cadeira, aperta o seu cinto e partiola de história, gente. Falou! Então, galera, estamos aqui pertinho de onde a gente parou, na grande estátua de Atena. Segundo a lenda, aí, mais ou menos 12 metros de altura. Vamos virar para o lado de cá, bem atrás de mim tem o Partenon, que é o templo construído, né, dedicado à própria deusa Atena, que é a padroeira da cidade. O Partenon foi construído entre 447 e 438 a.C. É uma construção que pelas colunas, essas mais de dentro ali suportando o teto, a gente costuma dizer que é de estilo dórico, mas uma coisa que me intrigou aqui no jogo são essas colunas com esse capitel aqui, que é de estilo jônico, mas tudo bem, vamos aí. O templo servia, entre outras coisas, para guardar o tesouro da Liga de Delos, então é esse tesouro dentro dessa sala. Aqui, como eu tinha mencionado brevemente da outra vez, o Péricles vai usar essa grana da Liga de Delos, que era para ser para proteção e armamento contra invasões futuras, mas ele usa em prol da cidade de Atenas para fazer a sua era de ouro, seu apogeu cultural. E algumas questões interessantes aí sobre o Partenon. Deixa eu voltar aqui para o lado de fora. A primeira coisa que me chamou a atenção, se a gente subir aqui, é o frontão. O frontão é essa peça triangular aqui em cima. E dizem os relatos de época, né, que é um conjunto de estátuas de mármore, a gente chama de mármore pentélico, porque vem do Monte Pentélico próximo, próximo a Atenas. Mas a maior parte desse frontão, está no Museu Britânico, está no British Museum, desde o século XIX, por causa do Lord Elgin, que é o Thomas Bruce. Então foi levado para lá, não voltou mais. E uma coisa que me chama a atenção aqui, segundo os relatos de época, de um lado a gente teria, no lado leste, o nascimento de Atena, estaria representado aqui no frontão. E do outro, a disputa de Atena com Poseidon pelo controle da Ática. Mas aqui no jogo dos dois lados a gente tem rigorosamente as mesmas figuras e não são de mármore. Isso aqui me parece bronze. Talvez se tiver algum professor de História da Arte assistindo aí e puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Tem um esfinge aqui no cantinho. E a outra coisa que me chama a atenção também, são as métopes, que são esses quadradinhos com figuras aqui. No jogo também, de tempo em tempo, ele repete a mesma
a mesma imagem, ou melhor dizendo, a mesma textura. Mas originalmente a gente teria do lado leste a Titanomaquia, ou seja, o conflito dos deuses do Olimpo contra os titãs. Do lado oeste a gente tem a Amazonomaquia, que é o conflito dos atenienses contra as Amazonas. Do lado sul a Centauromaquia Tessaliana, ou seja, Teseu lutando contra os centauros. E do lado norte, que hoje em dia está destruído demais para a gente ter certeza, a gente teria algumas cenas referentes ao saque de Troia. Beleza? Seja como for, é importante a gente pensar nesse prédio e na Acrópole, de maneira geral, com a função que ele tem na época, que é uma função administrativa e religiosa, ou seja, a gente está falando de um estilo arquitetônico que ele reafirma, perdão, ele reafirma tradições e ele funciona também no sentido da busca de coesão social, a gente não pode deixar isso de fora. Esse lance das métopes aqui, dos quadradinhos, inclusive, me faz lembrar as igrejas católicas, elas têm aqueles quadros narrando visualmente os passos da paixão de Cristo, tal. Então tem um sentido, talvez, de educar visualmente. Tal como a gente faz isso com os cristãos, nesse caso especificamente os católicos, você tem gregos reafirmando as suas tradições e recontando suas origens no templo, né, no templo maior da cidade. Aqui atrás, por essa outra entrada, a gente vai ter a figura de Atena Parthenos, que é essa estátua enorme aqui. E Atena Parthenos tem a tradução é Atena a Virgem, mas ela merece uma atenção especial. Tem uma série de coisas para a gente comentar aqui. A primeira delas é essa partezinha com água que vocês estão vendo aqui. Isso aqui serve por causa do seguinte: a estátua é feita, ou era feita, né, originalmente, de mármore. E o mármore era... Mármore não, perdão, de marfim. E ele era bastante suscetível a mudanças de temperatura e umidade, então rachava e tudo mais. Daí que aquele lance de água lá serve para controle de temperatura e de umidade. A estátua que a gente está vendo aqui é uma estátua que a gente vai chamar de criselefantina, ou seja, crisos de ouro e elefantinos vem de marfim, daí que vem o nome do elefante por causa disso. Normalmente, como a gente está vendo aqui, o peplos, que é essa túnica, a coroa, enfim, esses objetos todos vão ser de ouro, e a parte central, ou melhor dizendo, a parte de pele e músculo, esse acabamento externo da estátua, vai ser feito em marfim. Aqui no jogo ela tá um pouco diferente dos relatos históricos, porque às vezes você vê relatos falando que o olho, ou melhor dizendo, os olhos, e alguns outros objetos vão ser feitos com pedras preciosas ou semi-preciosas. Por outro lado, o capacete, assim como da estátua lá de fora, os caras acertam muito bem. Você tem um grifo e 2 Pegasi ou Pegasus, não sei o plural desse negócio, em latim aí. No peito tem um gorgonião, a gente falou do gorgonião rapidinho no vídeo passado, e hashtag magia apotropaica aí para todo mundo. E nas mãos, Atena carrega Nike, que é a deusa ou a personificação da vitória. Ela tem uma coroa de louros aí na mão. O que me chama a atenção nisso aqui, eu fiquei sem entender inicialmente, é essa serpente aqui aos pés da deusa. Eu fiquei sem entender por que havia uma serpente aí. E depois eu fui atrás e pesquisei, isso tem a ver com a história do Erectônio, que é o fundador lendário de Atena. Enquanto eu vou contando a história, tem uma possível referência a ele no friso, ali de fora também. Porque rola o seguinte, tem um determinado momento em que Hefesto, que é o deus ferreiro, tenta manter relações sexuais com Atena, ela não permite, e os dois brigam e tudo mais. E aí acontece o seguinte, ela se limpa com um trapo de lã. Esse lã estava sujo do sêmen do Hefesto, ela joga no chão e dali nasce o tal do Erecteu. E o nome do Erecteu vem de Erion, que é lã, e Icton, que é terra. Tem uma questão interessante aí, porque Atena vai ter muita vergonha desse filho e o esconde, coloca ele dentro de uma caixa. Eventualmente essa caixa vai ser aberta depois e é essa cena que eu queria mostrar bem aqui.
Algumas versões do mito dizem que a criança estava enrolada por uma serpente. Outras versões dizem que ela é parcialmente serpente. Então, acho que a Ubisoft quis relembrar isso bem aqui com essas duas figuras e talvez, não sei, não sei se isso é uma hidra. Bom, enfim, mais serpentes aí, como tem muitas cabeças, talvez por isso eu tenha pensado que é uma hidra. Bom, seguindo aí então. Na base do pedestal, lá dentro, de volta aqui na estátua, teria o nascimento de Pandora, mas aqui dentro eu acho que os designers foram bem econômicos. Enfim, gente, não dá para colocar tudo aqui. Me parece uma procissão, talvez a procissão dos Jogos Panatenaicos, né, que vem do Kerameikos, que é o bairro dos ceramistas, na direção da Acrópole. Beleza? Mas tá aí o que eu tinha prometido aí para vocês, uma análise mais profunda dessa estátua e de outras coisas do Partenon. Vamos pro fecho pra gente dar uma olhadinha no Richard Sennett, que é o cara que escreve o Carne e Pedra, beleza? Então, até já! Antes da gente fechar, eu queria fazer a leitura bem rapidinha aqui, ó, do Richard Sennett, no Carne e Pedra. Ele oferece uma leitura histórica, arquitetônica, sociológica, enfim, sobre a urbanização de diversas cidades. E ele tem um capítulo dedicado a Atenas. Eu queria ler 2 trechinhos bem rapidinho. Ele pega um crítico de arte chamado John Boardman, e aí a afirmação que o Boardman faz sobre o Partenon, eu acho que convém a gente estender ela para o restante da Grécia. Olha o que esse cara diz. A imagem do corpo humano é mística e idealizada, mais do que a individualizada. Nunca o divino foi tão humano, nem o humano tão divino. Jovens ideais, os corpos despidos representam um poder humano que desafiava o limite entre homens e deuses. O que os gregos sabiam que podia conduzir a terríveis consequências. Um pouquinho mais na frente, ele fecha esse pensamento sobre os gregos se vendo espelho, né, das suas próprias divindades, e depois ele amarra isso muito bem. Ele fala assim: os atenienses faziam analogia direta entre corpo e construção. Não que eles erguessem prédios no formato humano, de cabeças e dedos, nada disso. Mas valiam-se do seu entendimento fisiológico para criar formas urbanas. Isso me deixa pensando lá na proporção áurea que a gente falou rapidinho no vídeo passado, e como os atenienses estão muito ligados nesse, vamos dizer assim, nesse transitar do corpo por essas áreas urbanas, e de como a polis, por exemplo, vai ser um espaço primordialmente da palavra, que aliás é o tema do próximo vídeo, quando a gente for falar do Sócrates e filosofia, beleza? Se você está gostando desse vídeo, se você gostou da série que a gente tem feito até aqui, não esquece de deixar o seu joinha aí, clica no like, clica no botão aí para se inscrever e compartilha esse vídeo com todo mundo, galera. Vamos curtir mais aula de história, vamos pensar mais em humanidades nesses tempos tão difíceis aí de debate interditado, beleza? Um abração para todo mundo, se cuida aí, galera, racha de estudar e até mais!